Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Amigo, como entraste aqui sem o vestido nupcial? Amados irmãos, as palavras deste Evangelho do 19º domingo depois de Pentecostes são uma das palavras mais solenes saídas da boca do nosso Salvador. Nosso Senhor nos fala de um grande banquete, uma grande festa de casamento. Nosso Senhor está falando, amados irmãos, da nossa salvação eterna. O reino dos céus é comparado por Nosso Senhor a uma grande festa, um pai que prepara as festas de bodas do seu próprio filho. Esse pai, esse rei, é Deus, o Pai do céu. O Filho é nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus encarnado, feito homem. E as bodas, amados irmãos, é a grande festa da união da natureza divina com a natureza humana no mistério da encarnação do Filho de Deus, quando nosso Senhor se fez homem no seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria. E depois, essa festa de casamento, essa grande boda, representa também a união de nosso Senhor com a sua igreja e, consequentemente, a união de nosso Senhor com as almas fiéis, pelo mistério da graça, pelo mistério da caridade. As bodas dessa parábola são então, amados irmãos, o grande mistério da nossa redenção, da nossa salvação. O Pai do céu prepara essa festa com o sangue do seu Filho. O lugar do banquete é a Santa Igreja Católica, onde ele convida todos os homens, todos são chamados. Ó sacrum convívio in quo Christo sumitur, ó sagrado banquete onde se recebe o próprio Cristo. As três convocações desse Evangelho, amados irmãos, simbolizam, segundo os santos padres, em primeiro lugar, o convite feito pelos profetas ao povo de Israel. Em segundo lugar, o convite feito pelos apóstolos aos judeus e aos gentios. E em terceiro lugar, o apelo constante que Deus faz à humanidade durante toda a história, durante todas as gerações. Vejam, amados irmãos, Deus nosso Senhor enviou os profetas para chamar, para anunciar, para denunciar. E o que acontece? Justamente o que acontece nessa parábola. O povo de Deus fecha o seu coração, não quer ouvir a verdade. Todos os profetas foram perseguidos e duramente assassinados. O mesmo acontece com os apóstolos. Todos os apóstolos, com exceção, claro, de Judas, que vai se suicidar, e de São João, que vai morrer de velhice, todos os outros foram duramente martirizados, pelos judeus ou pelos pagãos. Observa o grande São Gregório Magno, que os convidados começaram a escusar-se, uns por causa das suas terras, outros por causa dos seus negócios, outros por causa das suas diversões, isto é, alguns se prendem às riquezas, outros se prendem às honras e outros se prendem, amados irmãos, aos prazeres. A maioria dos homens querem viver nos banquetes do mundo e da carne e se esquecem dos banquetes sobrenaturais que Deus nosso Senhor reservou para nós na sua Santa Igreja. E vejam, amados irmãos, aqui há um grau de pecado, né? Primeiro vem a preguiça, a má vontade, o comodismo, é a escusa daqueles primeiros que foram convidados. Depois existe uma insensibilidade aos convites de Deus. E por último,
o ódio a Deus. Nosso Senhor, amados irmãos, continua nos chamando. Quantos apelos da graça de Deus na nossa alma, luzes de Deus na nossa alma, nos chamando a uma conversão, nos chamando a uma vida mais íntima com Deus pela oração, pelo sacramento, e nós vamos resistindo aos apelos, aos chamados de Deus, e vamos endurecendo o nosso coração, ora por preguiça, comodismo. Vem aquele apelo, aquele chamado da graça para irmos à Santa Missa. Talvez um dia de semana que nós temos uma preguiça, o comodismo, e talvez, amados irmãos, era naquela missa, num dia de semana, que aquela graça estava reservada para mim, aquela graça que há muito tempo eu estou pedindo a Deus, mas eu fui insensível à voz de Deus, eu endureci o meu coração como os judeus, porque os judeus, amados irmãos, escutaram toda a pregação de nosso Senhor, viram todos os milagres, os prodígios, mas por dizerem não aos chamados de Deus, por dizerem não aos apelos da graça de Deus, endureceram o coração. E pode vir todos os tipos de milagres. Vejam, Jesus ressuscitou a Lázaro 4 dias no túmulo, já estava fedendo, apodrecendo. E o que fizeram os judeus? Acreditaram que Jesus era o Filho de Deus? Não, queriam matar Lázaro, porque Lázaro era a prova de que Jesus era Deus. Assim acontece também, amados irmãos, quando nós vamos dizendo não à graça de Deus, ao apelo de Deus, ao chamado, ao convite de Deus. E é então que o rei, irado, manda destruir aqueles homicidas e convidar todos os que se encontrarem pelos caminhos. O que aconteceu com Jerusalém no ano 70, nosso Senhor havia profetizado, não ficará pedra sobre pedra, totalmente destruída. E aí, amados irmãos, vem o convite, o chamado também aos pagãos. E aqui está o mistério da nossa vocação. Outrora o nosso povo, a nossa nação, amados irmãos, era pagã. Éramos como esses mendigos e estranhos que foram chamados na última hora para aquele banquete, mas foram também convidados para aquela grande festa real. Como, amados irmãos, não reconhecer aqui a bondade, o amor infinito de nosso Senhor por cada um de nós. Nossa nação, outrora pagã, agora é convidada a participar do banquete do Cordeiro de Deus. Mas, amados irmãos, não basta entrar na festa, é preciso estar com a veste nupcial. O rei entra na festa, começa a ver os convidados e encontra ali um homem sem a veste apropriada para o banquete. E lhe diz: amigo, como entrastes aqui sem o vestido nupcial? Essa veste nupcial, amados irmãos, vai dizer São Jerônimo, é justamente a graça santificante, a graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não podemos participar do banquete de Deus. Sem a graça de Deus nós não podemos ser amigos de Deus. Sem a graça de Deus, amados irmãos, se morrermos privados dela, nós não podemos participar do festim, da grande boda preparada para nós na eternidade. E muito menos participar com totalidade do festim da terra, do banquete da terra, que é a Santa Missa, prefiguração daquilo que será a eternidade, o céu. Santo Agostinho vai dizer que essa veste simboliza também a caridade, o amor de Deus, é a mesma coisa, porque a graça santificante é a presença amorosa de Deus dentro da nossa alma, que é expulsada pelo pecado mortal. Porque, amados irmãos, não existe comunhão entre Cristo e Belial. O homem velho, amados irmãos, é um homem pecador. Isso disse São Paulo na Epístola. É preciso se revestir do homem novo. A veste nova, amados irmãos, é justamente a vida de nosso Senhor em nós. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz São Paulo. E essa vida divina começa a habitar em nós desde o dia do nosso batismo. E se os senhores se recordarem, no dia do nosso batismo,
foi-nos imposta uma veste branca. E o sacerdote disse: recebe esta veste branca e conserva-a sem mancha até o dia do julgamento, para que quando o Senhor vier, nos chame para as núpcias eternas. Então, revestir do homem novo, amados irmãos, é deixar a vida de pecado, é deixar a mentira, é deixar o adultério, é deixar a sensualidade, é deixar todo tipo de impureza e viver a vida da graça, e viver na santidade, na amizade com Deus, se esforçando, amados irmãos, em sermos bons católicos, fervorosos católicos, em vivermos em coerência com aquilo que aconteceu na nossa alma no dia do nosso santo batismo. Amados irmãos, antigamente nas grandes festas reais, a veste daquela festa era dada pelo próprio rei aos convidados. Assim também acontece no mistério, amados irmãos, da nossa salvação. Nosso Senhor nos concede a sua graça, Ele nos oferece o seu perdão, Ele nos oferece todos os frutos da sua redenção, do seu sangue precioso jorrado na cruz para nos salvar. Mas, amados irmãos, ai daqueles que não se aproveitam dessa graça, que desprezam essa graça. E ai daqueles que entram na igreja, se aproximam da mesa eucarística, não estando com a graça de Deus. Longe de nós, amados irmãos. Quantas vezes o padre aqui falou durante esses anos, né? Longe de nós o pecado do sacrilégio. Quantas pessoas às vezes dizem: padre, mas eu senti um desejo tão grande de comungar, estando em pecado mortal. Esse desejo, amados irmãos, não vem de Deus, vem do diabo. É o diabo, é o demônio que quer que você comungue em estado de pecado mortal, porque você vem para a mesa da comunhão com um pecado mortal e volta com dois. É um desprezo. A Santíssima Eucaristia, amados irmãos, não é um prêmio para os santos, não, é um remédio para os pecadores, mas é preciso a veste da graça nupcial. É preciso entender isso. É preciso estar em amizade com Deus. Isso nos diz a palavra santa de Deus. Quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor indignamente, vai dizer São Paulo, come e bebe a sua própria condenação. Que mistério, amados irmãos, tão elevado é a Santa Missa, é a Santíssima Eucaristia. A Santa Comunhão, ao mesmo tempo, ela é remédio para quem comunga bem, e é veneno para quem comunga mal, para quem se aproxima com o pecado, estando com a sua consciência manchada com o pecado mortal. Devemos buscar, amados irmãos, o sacramento da confissão. A presença do pecado na mesa do Senhor, na Santa Comunhão, é uma afronta à santidade de Deus. Nosso Senhor nos pede isso, ao menos isso, que estejamos na luta, que estejamos na graça, que estejamos buscando sinceramente a nossa conversão. Quando o rei pergunta àquele homem sem o vestido nupcial: amigo, como entrastes aqui sem a veste apropriada? Aquele homem emudeceu, disse o Evangelho, ficou calado, não tinha nenhuma palavra a dizer. No dia do juízo, amados irmãos, não haverá mais excusa, não haverá mais desculpa. Mas Senhor, eu estava cansado, por isso eu não fui à Santa Missa. Mas Senhor, eu esperava, depois da minha aposentadoria, buscar uma vida mais fervorosa. Não haverá mais desculpa, não haverá mais justificativa, não haverá mais excusa. Não, o primeiro castigo dos condenados é o silêncio diante de Deus. Não haverá desculpas para aqueles que desprezaram a graça de Deus, para aqueles que desprezaram o apelo, o chamado de Deus a uma vida santa. E o que acontece com aquele homem? O rei manda amarrar os pés, as mãos e jogar no fogo,
nas trevas. É aqui, amados irmãos, o sinal, o retrato do inferno, onde o homem perde a luz, perde a liberdade, onde chora eternamente, porque recusou o convite de viver na graça e na amizade com Deus. Quantas vezes, amados irmãos, Deus nos convidou às bodas do Cordeiro? Quantas vezes nós fomos purificados no sacramento da confissão e depois voltamos a manchar as nossas vestes batismais? Devemos lavar sempre, amados irmãos, a nossa veste batismal com as lágrimas do arrependimento e da penitência, antes que o Rei venha e nos encontre com ela manchada ou com ela perdida, sem a veste própria do cristão. Deus quer, amados irmãos, que todos se aproximem do seu banquete, mas Ele exige o vestido da graça, porque não existe comunhão entre o bem e o mal, não existe comunhão entre a graça e o pecado, não existe comunhão entre Cristo e o demônio. Por isso, essa exortação de São Paulo: revesti-vos, renovai-vos no espírito e na vossa mente, revesti-vos da veste nova. Quer dizer, nós devemos, amados irmãos, transformar os nossos pensamentos, transformar os nossos desejos, transformar as nossas ações. Nós não podemos viver como pagãos, jamais. Nós somos filhos da luz, devemos viver como filhos de Deus. Amados irmãos, façamos um exame de consciência durante essa semana. Eu tenho o vestido nupcial da graça de Deus? A minha consciência está limpa de não ter ofendido a Deus gravemente? As minhas confissões são sinceras e completas? Quantas confissões mal feitas? E nós sabemos, ou deveríamos saber, aprendemos no catecismo, ou deveríamos ter aprendido, que também é um sacrilégio confessar de maneira negligente, esconder pecado na confissão, não confessar com clareza. São pecados contra a santidade do sacramento. Será, amados irmãos, que a verdadeira dor, o verdadeiro arrependimento nas nossas confissões, um firme propósito de mudar de emenda? Duas coisas que os senhores já ouviram tanto aqui do Padre. Primeiro, a importância de estar na graça de Deus para comungar. E segundo, que a confissão não é para a comunhão, a confissão é para a conversão. Eu não posso me confessar somente para comungar no domingo e durante a semana viver como um demônio, como um pagão ou como um judeu. Não, eu devo viver como cristão, eu devo lutar para vencer os meus pecados, eu devo lutar para viver em uma santa amizade com Deus, senão minha confissão ela é inválida, e eu cometo sacrilégio confessando e cometo sacrilégio comungando. A minha confissão deve ser com o verdadeiro desejo de não mais ofender a Deus. É isso que nós dizemos no ato de contrição: prometo com a vossa graça não mais pecar. É um desejo sincero, não é da boca para fora, não é para enganar a Deus e enganar a nós mesmos. Devemos sair da confissão com esse firme propósito, como os santos: antes morrer do que pecar. Se não, amados irmãos, somos como aquele homem do Evangelho, estamos dentro da igreja, mas sem a veste da graça. Guardemos, amados irmãos, a pureza da nossa alma. Cada pecado grave vai rasgando, vai manchando a veste que nós recebemos no batismo, a pureza do nosso santo batismo. É a confissão que repara, é a confissão que lava, purifica as nossas almas, e são as boas obras que embelezam a nossa alma e tornam a nossa alma bela aos olhos de Deus. Cada comunhão, amados irmãos, feita em estado de graça, cada comunhão feita com amor e com fervor, é como uma joia, uma pérola preciosa que Deus vai colocando na nossa coroa, preparada para a eternidade.
Cada comunhão bem feita, amados irmãos, é um passo que nós damos para o céu, para a eternidade. Vivamos também com vigilância, amados irmãos. A parábola termina com essas palavras terríveis de nosso Senhor: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Não porque Deus quer poucos, mas porque poucos correspondem à graça de Deus, poucos correspondem ao apelo, ao chamado de Deus, poucos buscam viver conforme Deus deseja e fazer a vontade de Deus na sua vida. A eleição, amados irmãos, depende também da nossa perseverança, da nossa fidelidade em amar a Deus, nosso Senhor. Todos nós fomos um dia convidados ao banquete do Cordeiro, desde o momento do nosso santo batismo. A Santa Missa, amados irmãos, é uma antecipação deste grande banquete, dessa grande festa do céu. Cada vez que o sacerdote levanta o corpo santíssimo de nosso Senhor, na hora da Santa Missa, da consagração, é como se ouvíssemos a voz do Pai do céu, do Rei, a dizer: tudo está pronto, vinde às bodas. O céu, amados irmãos, será uma missa sem fim, será o banquete do Cordeiro sem fim. Iremos adorar o Cordeiro de Deus, que está vivo, mas está imolado ao mesmo tempo. Ele está imolado, está de pé, disse o livro do Apocalipse. Nosso Senhor conserva lá no céu as marcas da sua paixão. E, amados irmãos, aqueles que viveram aqui na terra da Santa Comunhão, que colocaram a Santa Missa como prioridade na sua vida, irão desfrutar dessa grande alegria dos anjos e dos santos lá no céu, na eternidade. Não recusemos jamais o convite de nosso Senhor, mas também não entremos, amados irmãos, sem o vestido nupcial, que é a pureza do nosso santo batismo. Peçamos a Nossa Senhora, nossa boa mãe, que nos alcance a graça de conservar sempre pura a nossa alma, sempre lavada no sangue do Cordeiro de Deus, sempre ornada pela fé, pela esperança e pela caridade. E assim, quando o Rei entrar para ver os convidados, nós possamos ouvir não a voz da condenação, mas o doce convite de nosso Senhor: amigo, sobe mais alto, entra na alegria do teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua